Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula é uma continuação da anterior, quando ao final apresentamos a forma geral para representar algoritmos em Portugal. Antes de continuar, quero ressaltar que todos os exemplos apresentados na disciplina, tanto de algoritmos como de programas em Pascal, são relativamente simples, mas com características de cunho didático e pedagógico, para que cada aluno possa explorar as técnicas de programação e como os comandos podem ser utilizados na resolução de problemas em nível computacional. Vamos relembrar a forma geral de um algoritmo em Portugal, principalmente relembrar das palavras reservadas, var, início e fim, que compõem a estrutura do algoritmo. Então, essa construção é um modelo para escrever os algoritmos que visem a solução de algum problema. Veja no próximo slide um exemplo de algoritmo bem simples, com a finalidade da soma entre dois números. Esse exemplo é providencial para entender a estrutura de construção do algoritmo em si e também para abstrair a ideia de como os programas de computador funcionam, principalmente do ponto de vista da ordem de execução das instruções e comandos. Se for feita uma leitura sequencial do algoritmo de cima para baixo, é nítida a ordem de execução dele. O processamento em si ocorre após a palavra início, na linha que contém leia N1, N2, onde são atribuídos os valores às variáveis N1, N2. Posteriormente, na linha onde consta soma recebe N1 mais N2, que é uma expressão onde é realizado o somatório de N1 mais N2. E o resultado é atribuído para a variável soma. Finalmente, em escreva soma quando o resultado é exibido. Esse processo de execução pode ser simplificado em entrada, processamento e saída. Ou seja, na entrada, os dados são enviados ao computador por algum dispositivo de entrada. Nesse caso, pode-se considerar o teclado. Processamento. A CPU reconhece os dados que foram transmitidos pelo teclado e efetua o processamento deles, conforme as diretivas do programa. No exemplo, apenas um simples somatório. A saída, por sua vez, ocorre após o processamento dos dados e também conforme as diretivas do programa. O dispositivo de saída correspondente é acionado. Nesse exemplo, seria a tela do monitor de vídeo. Na disciplina, o processo entrada, processamento e saída será padronizado como o teclado sendo o dispositivo de entrada padrão e o de saída a tela do monitor de vídeo. Associado a esse processo, as duas palavras reservadas, leia e escreva, respectivamente, correspondem às instruções primitivas de entrada e saída de dados. Um detalhe que não pode passar despercebido nesse exemplo é a palavra reservada real, que aparece na área de declaração das variáveis. Um bom modo de entender o que ela representa é analisando o próximo slide. Observem a estrutura exibida no slide. Percebe-se que real no algoritmo é um tipo de dado associado ao dado numérico, que está associado às variáveis N1, N2 e soma. Para entender o tipo de dado numérico, é interessante relembrar dos números da matemática. Vejam o próximo slide. Essa figura representa a estrutura dos números, onde o conjunto de números naturais é representado por n, os inteiros por z, os fracionários por q e os reais por r. A figura demonstra também uma relação de abrangência entre os conjuntos dos números. Por exemplo, os números reais têm os demais conjuntos. Ou seja,
os reais abrangem todas as classes de números. Do ponto de vista computacional, os dados numéricos representáveis no computador são divididos em apenas duas classes: inteiros e reais. Essas duas classes de números são suportadas por todas as linguagens de programação, e em várias delas pode haver uma subdivisão de categorias em cada classe. Voltando à análise da figura dos tipos de dados, ainda no tipo literal, que é composto por uma sequência de caracteres contendo letras, dígitos e símbolos especiais. Os dados literais também são chamados de alfanuméricos, cadeia ou cordão de caracteres, ou ainda do inglês strings, sendo o termo mais usual entre os programadores. Veja alguns exemplos. Os literais sempre devem ser delimitados em seu início e término com aspas, duplos ou simples. O uso de aspas duplos ou simples pode diferir entre as linguagens de programação. Nos estudos dessa disciplina, o padrão na escrita dos algoritmos em Portugal será o aspas simples, por ser a sintaxe utilizada na linguagem de programação Pascal. Outro tipo de dado é o lógico, chamado de booleano, em razão da contribuição de George Boole, que era um filósofo britânico, criador da álgebra booleana. Veja o próximo slide. Os dois únicos valores possíveis para representar os dados lógicos são verdadeiro e falso. Contudo, quando se trata de algoritmos e mesmo em linguagem de programação, outras representações podem ser utilizadas, tais como sim ou não, 0, true e false, TIF, VIF. Nessa disciplina, a convenção sintática a ser usada na escrita dos algoritmos em Portugal será .v para verdadeiro, .f para falso. Na linguagem Pascal, você vai perceber que os valores lógicos são representados por true e false, em maiúsculo. Falando em valores, na próxima videoaula vamos falar como os valores dos diversos tipos de dados são armazenados na memória do computador. Por hora é isso, pessoal. Sempre lembrando, assuma os estudos com seriedade e responsabilidade, pois a sua dedicação será recompensada com conhecimento. Bons estudos!